Eu fiz uns exames de rotina e fiz uma ecografia. E desse exame, falou que eu estava com um câncer no pâncreas. Um câncer muito grande. E foi assim, meio que inesperado, né? Eu estava saindo de férias, estava tudo ok, passei no médico rapidamente. Eu tinha pego o resultado do exame, não tinha olhado, que normalmente eu olhava, mas dessa vez eu não olhei. Só fui na médica. Vamos passar lá na médica e vamos ver esse exame, que amanhã a gente vai viajar e tudo naquela alegria, euforia. Aí eu chego lá na médica, a médica, poxa vida, Adriana, infelizmente esse tumor seu, ele é muito grande, a gente tem que tratar com muita urgência, porque o câncer no pâncreas, ele é muito sério. Eu recebi aquela notícia, tive aquele impacto, aquela tristeza, né, aquela coisa. Eu falei, Deus, mas eu não vou me desesperar. Falei, Deus, quer saber? Eu não tenho direito de pedir nada. Eu estava morta num leito, o Senhor foi lá e me ressuscitou, o Senhor me trouxe de volta, o Senhor me deu a oportunidade de ter uma família, o Senhor me deu a oportunidade de ter um emprego legal, o Senhor tem me abençoado, então eu não vou te pedir nada. Se é propósito do Senhor me levar por essa enfermidade, eu só te peço que o Senhor me dê graça e força para passar pelo processo. Os meus filhos são teus, eu sei que se eu for, eles vão ser bem cuidados pelo Senhor, porque tudo é teu. Eu quero só te agradecer. A paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos, meus amigos, de perto, de longe. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui comigo, Zilda Araújo, no Resgatando Valores. É sempre uma alegria muito grande poder estar aqui mais uma vez para dividir com todos vocês que já estão esperando mais um testemunho, mais uma história, mais uma vitoriosa. Senta aqui para contar, para dividir comigo, com você, aquilo que o Eterno fez. Meu coração está cheia de gratidão a Deus, porque essa amada que vai contar o testemunho dela hoje, ela veio aqui de Brasília. Ela é esposa do senhor Anderson Ferraz. Ela tem 3 filhos, a Isabela, o Felipe e o Nicolas. Um beijo para toda a família, que Deus abençoe a todos vocês. Ela congrega na Igreja Batista Ebenezer, em Brasília. O pastor presidente dela é o pastor Jeová de Aquino e sua amada esposa, Virgínia de Aquino. E também com ela veio essa pérola, essa amada. Vem cá, minha linda. Ana Nery, olha, gente, essa preciosa que Jesus hoje me trouxe também para conhecê-la. Disse que era um sonho de estar aqui, né? Verdade. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua Amém. vida, tá bom? É um prazer imenso recebê-las aqui no nosso canal e poder dividir essa alegria com elas. Deus, Ele é aquele que Ele cumpre os nossos desejos. Talvez você tenha um desejo, não desista não, um sonho, não desista, confia e crê. Elas estão aqui porque decidiram estar, Deus abençoou, nada que uma voltinha de avião, né? Não traz ela até nós aqui, resgatando valores, né? E a nossa querida irmã Adriana Fernandes Ferraz, uma mulher que passou por grandes enfrentamentos, né? Ela vai contar a testemunha dela, é óbvio. Foram abandonados pelos pais quando criança e ela sobreviveu grandes desafios, grandes lutas, enfermidades que vai ao decorrer dos anos, e Deus teve misericórdia. Essa é a palavra, né, amada? A misericórdia de Deus, que não tem fim, alcançou ela, habilitou ela, e hoje ela está aqui curada, liberta pelo poderoso nome de Jesus. Antes de eu passar a falar a ela, eu quero pedir carinhosamente a todos vocês, se inscreva no canal Resgatando Valores, dá seu like,
comente, compartilhe. Pegue esse link, manda para outras pessoas que precisam também ouvir uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento, para que a fé seja acrescentada, para que a paz possa também entrar, reinar pelo poderoso nome de Jesus. Eu agradeço imensamente todos os meus patrocinadores. Está passando aqui no televisor, a Wilma Oliveira, minha amiga, um grande beijo. Marque um horário para você também fazer seu cabelo lá, tá bom? A Wilma Oliveira, Cacau Garcia, toda a equipe da Cacau Garcia, que cuida ali das minhas unhas, também você pode marcar um horário lá, diga que você está vendo aqui no Resgatando Valores, elas irão te dar um desconto especial. Está na descrição do vídeo, né? O Instagram deles, vocês podem entrar, acessar e falar com elas lá. E também a revista Outdoor Regional, aos meninos ali da revista Outdoor Regional, daqui a pouquinho chega nova, grátis, você pode acessar pelo Facebook. Acesse lá para você ficar informado de tudo que tem acontecido na nossa cidade e região, através da revista Outdoor Regional. E eu recebo com muita alegria no coração e quero dar boas-vindas à minha querida irmã Adriana Fernandes de Ferraz. Querida, você é muito bem-vinda. Obrigada. Aqui no nosso canal Resgatando Valores, para contar a sua história de vida. Eu quero que você fique à vontade. Obrigada. Linda você! Linda! Ela é linda, linda. Obrigada. Acredito que esteja à vontade. O tempo é seu. Eu não tenho pressa nenhuma. Você comece da onde você se sentir bem e derrame com propriedade aí essa pérola vitoriosa. Que alegria tê-la aqui. Alegria minha, alegria, uma satisfação imensa. Hoje, de fato, é a realização de um sonho, uma oportunidade para mim muito ímpar. E eu louvo ao Senhor por ter me dado essa oportunidade, concedido esse dia para nós estarmos aqui juntas, né? Compartilhar um pouco dessa história. Uma história que aparentemente é antiga, porque é um milagre que Deus fez na minha vida há 30 anos, mas que é a minha história de vida, que me marcou e que foi a chave da minha salvação, da minha reconciliação e da minha nova vida com Cristo, né? Da minha nova e plena vida com Cristo. Glória porque a quando Deus resgata, Ele faz assim um mover sobrenatural e nos traz para a plenitude de vida, né? E é maravilhoso poder falar do amor de Cristo, né? Glória a Deus. E eu fico muito feliz pela oportunidade, ao canal, à sua vida. Eu sei que tem muitas vidas sendo abençoadas, alcançadas por tantos testemunhos, né? Eu mesma sou uma delas, muitas vezes me emociono, choro e fico, meu Deus, como Deus é tremendo, né? Aleluia. Nosso Deus é Deus maravilhoso de milagres, né? E a minha história de vida, né? Eu sou a Adriana, mãe de 3 filhos, casada. Graças a Deus, amanhã eu faço 27 anos de casada com meu gatinho Anderson. Coisa linda. E bênção de Deus, Deus, assim, verdadeiramente eu me sinto uma mulher honrada, coroada por Deus diante do que eu vivi, diante do que Ele fez na minha vida, né? Porque a minha história começa já desde a gravidez com a rejeição, né? E o meu testemunho, ele se mistura muito porque, assim, é um testemunho basicamente da história de fé da minha mãe, sabe? Que é uma mulher, assim, espetacular. Cheia de Deus, trabalhadora demais, esforçada demais, dedicada demais, né? Porque mamãe, ela, muito jovem, adolescente, antigamente se casava muito jovem, muito, né? Cedo. E aos 16 anos, logo, ela se casou com meu pai, em Goiás, né? Só que ela estava muito distante da terra dela, que é Aracaju, né? Lá no Sergipe. E ela foi levada pela minha avó para esse estado. E conheceu meu pai, se namorou, casou e teve 2 filhas. E quando ela estava grávida de mim, de 6 meses, a minha avó faleceu. Ela passou por esse luto, assim, de uma forma muito dolorosa, né? Com toda aquela, eu creio que aquelas evoluções que a gente vive, né? De hormônios, de alterações, emoção e sensibilidade na gravidez. Ainda teve que enfrentar o luto da perda da mãe. Mas quando ela estava grávida de mais ou menos 7 meses, o meu pai a convenceu a ir para a fazenda, na casa da minha tia, né? Da irmã dele.
alegando que estava difícil a questão financeira, mas que ela fosse para lá com as meninas e comigo na barriga, ali no forninho, esperasse, né, quando as coisas melhorassem, que ele a buscaria, né, de volta. E lá no interior eu nasci, na fazenda. Não teve nem parteira. A parteira chegou atrasada, já tinham cortado meu umbigo, tudo errado, tiveram que cortar de novo. Mas graças a Deus que o Espírito Santo de Deus e Deus estava ali naquele Glória lugar, a Deus. né, me protegendo e me guardando. Mas logo que eu nasci, passados poucos, acho que alguns meses, um tio meu foi visitar essa minha tia. E lá ele contou uma história para minha tia de que o meu pai havia casado novamente no civil, praticado aquela famosa antigamente bigamia, né? Não tinha os cartórios não tinham tanta comunicação como tem hoje, né? E ele foi ao cartório e casou novamente com a outra mulher. Meu Deus, deixando vocês lá na fazenda e Sim. foi construir outra família? Sim, simplesmente casou com outra. E minha mãe ficou sabendo quando ela estava lá, né? Assim, como que se diz, de resguardo ainda, né? Que fala, né, a palavra. E abalada com toda a história, mas ela teve a atitude de pegar nós três e retornar à cidade, que é lá em Goiás, né? Cidade de Anápolis. E ela retornou à cidade, foi atrás dele, né? Para saber da história, né? Ouvir da boca dele, entender o que estava acontecendo, como é que é marido, nós somos casados, temos 3 filhas, e agora, que história é essa, né? Mas realmente ele chegou, minha mãe conta que quando ela esteve perante ele, né? Que ela foi realmente muito humilhada, muito ultrajada pela mulher que estava com ele. E por ele também, que sequer fez questão de saber se eu era menino ou menina, porque naquela época não tinha esses exames, né? De ultrassom. Não tinha. Sabia quando nascia, né? Isso feriu muito minha mãe, sabe? Deixou ela muito, claro, abalada, né? Desamparada. É a palavra, eu acho que reflete assim, né? Porque ela conta que na época ela foi obrigada a se ajeitar e ela forrava literalmente o chão com os trapos para me deitar no chão. Era onde a gente dormia, diante de muita dificuldade, né? Mas minha mãe sempre foi muito guerreira, muito guerreira. E ela não arregou, sabe? Ela ficou firme, ela decidiu criar a gente. E naquela época, eu não sei, era um pouco comum se colocar crianças no internato, até doar, né? E tinha muita proposta dessas para minha mãe. Ah, não, é muito pesado, você é sozinha. Porque minha mãe, não, como ela estava no estado que ela não tinha parente nenhum, minha avó havia falecido, e a família do meu pai também não deu o amparo, ela ficou só, literalmente só. Se sentindo abandonada, né? Totalmente. Então, assim, mas ela não. E ela muito firme, assim, não, elas são responsabilidade minha, elas são minhas filhas, eu que vou cuidar, eu que vou criar, né? Determinada, tua Isso. mãe. E foi com aquele muito esforço, né? Assim, de começar lavando roupa, de começar vendendo garrafa, mas. E aos poucos Deus foi, assim, as coisas tudo se ajeitam, né? Com Deus tudo se ajeita. Porque verdade. o meu pai, a princípio, ele. Eu acho que ele, no momento que ele decidiu não estar mais com a minha mãe, um dos motivos foi por ela ter aceitado Jesus um tempo antes. Ela teve um encontro com Cristo e ela se converteu assim de uma forma radical. Igreja, 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 mudou a vestimenta e tudo. E meu pai, muito contrário a isso, ele não aceitava, ele criticava e reclamava. Mas, enfim, a minha mãe, firme na igreja, firme na presença do Senhor, começou a trabalhar no hospital. E teve a ajuda, né, de muitos médicos, as esposas dos médicos ajudavam. Graças a Deus nós não passamos assim necessidade, porque as esposas dos médicos, dos funcionários, muita gente ajudava a mamãe, né, dava roupas, as coisinhas, e minha mãe também corria muito, trabalhava demais, cuidava da gente. A dificuldade dela mesmo era quem cuidasse, né, que muitas vezes a gente se cuidava, ficava só mesmo. E chegou num determinado momento que era até melhor a gente ficar só, porque a gente passou também por muita palavra assim que minha mãe fala, né? Judiação. Eu deixava para um cuidar, aí judiava. Minha irmã mais velha mesmo conta que uma vez ela ficou com um pessoal que cuidava da gente, que eles botavam
um saquinho de laranja na cabeça dela e obrigava ela a morder uma maçã com aquele saquinho na cabeça, né? Então, assim, coisas que vão marcando, né? Mas graças a Deus, o que eu louvo demais ao Senhor é porque a minha mãe ensinou e nos instruiu na presença do Senhor. Glória a Deus. Nós somos criadas na igreja e eu amo a escola bíblica dominical, sou fã de carteirinha, fui superintendente muitos anos da escola bíblica, amo, instruí meus filhos também na escola bíblica, porque ali foi um aprendizado que marcou muito a minha vida, que trouxe à memória quando eu fui resgatada, quando eu tenho testemunho mais à frente para contar, né, da cura, do milagre. Então, assim, Deus, num determinado momento, Ele foi honrando a vida da minha mãe, que minha mãe passou a estudar, se esforçar, se tornar técnica em enfermagem, né? E trabalhando em hospital, sempre de um plantão para o outro. Eu me lembro quando eu era criança, eu passava de 3 dias sem ver minha mãe, assim, né? Porque chegava, estava dormindo, saía, estava dormindo e tudo. Mas a minha mãe também sempre muito carinhosa, muito brava, muito séria, muito determinada, mas o prazer dela era chegar e colocar a gente no colo, e beijar, acariciar. Então isso me marcou muito também, sabe? Assim, o carinho e o amor que ela nos deu, sabe? Num determinado momento ela passou no concurso da rede pública, né, da saúde em Brasília e eu era adolescente, tinha 15 anos, a gente se mudou para Brasília. E fomos morar lá construímos nossas vidas, nos estabelecemos, graças a Deus, tudo muito bem, tudo muito lindo, mas aí vem o mais, né, da vida da gente, que esses jovens, aquele mais assim, que você vai se achando demais, né, vai se desviando, né. Eu falo que de verdade eu estava dentro da igreja, mas eu já estava desviada, porque eu estava em julgo desigual, namorando um rapaz que não era crente, tal, e já num relacionamento totalmente permissivo, fora da vontade de Deus, contrariando tudo, né? E, de fato, quando eu tinha meus 18 anos, quando eu passei na faculdade, eu realmente me desviei. Eu tinha aquela preocupação, assim, de não trazer escândalo para a igreja. Então, o pessoal, você não é mais da igreja? Eu, não sou mais crente. Fazia questão de dizer para falar, ai meu Deus, também não quero escandalizar, né? Crente cara de pau é assim, né? Eu estava na maior vacilo da minha vida, né? Porque aí eu fui me envolvendo e eu me lembro perfeitamente quando eu entrei na faculdade, lá na frente da faculdade, lá tinha várias barraquinhas, né? Vários lanches, várias coisas e, claro, tinha as bebidas, né? A rodinha de bebida, o pessoal se reunia lá, se encontrava. E eu não me esqueço de um fato, que uma vez eu estava lá sentada, tomando meu refrigerante, me achando bonitinha, e coisa e tal, e um rapaz me ofereceu cerveja. Eu falei, não, eu não bebo. E ele foi e falou assim, mas até o final do ano você vai estar bebendo. Eu falei, não vou. Meu Deus, usado mesmo. Não vou, só que não, né? Porque, assim, quando eu vi, eu estava bebendo mais que tudo. E de cerveja, e gostava muito de festinha, muitos namorados, e aquela coisa... Caiu de cabeça mesmo. Foi. Me desviei, assim, totalmente. Porque eu falo que uma coisa é você estar fora da igreja, ainda ter aquele temor, e não estar lambrecado no pecado, né? Assim, no lamaçal do pecado. Porque foi o que aconteceu comigo. Eu cheguei aí para o lamaçal do pecado. Eu era aquela pessoa que ninguém abria mão nas festinhas. Não, Adriana, vamos. E tudo, eu estava em todas, né? Todas. E a gente aprontava demais. A gente era uma turma assim. Meus colegas de faculdade, com certeza, em nome de Jesus, vão ver esse testemunho. E tem um testemunho até lindo que uma delas está comigo na igreja hoje, né? Maravilha. Mas a maioria não, né, no caso. Mas a gente era assim uma turma inseparável, né? Aprontava tudo, estava sempre juntos, todas as festinhas. Hoje nós temos contato ainda, somos amigos, né? Em grupo de WhatsApp. Esses dias até visitei um que fazia muito tempo que eu não via, mas a gente esteve juntos pessoalmente, meu amigo Sidney. E bênção de Deus, né? Mas assim, de verdade, eu era aquela jovem perdida no lamaçal do pecado, envolvida com muito
namoro que não era de Deus. E muita prostituição mesmo, né? Porque quando a Bíblia fala, quando você pratica sexo fora do casamento, você está se prostituindo. Sim, sim. E é pesado, né, dizer isso, mas eu acho que assim, o sangue de Jesus que nos lava, a palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça, né? E a graça de Deus veio para isso. Nos purifica, né? Nos purifica de todo pecado. Isso. Mas graças a Deus não permitiu. Ele deu uma cordinha ali, Deus deu a corda, e a cordinha foi, mas na hora que ele puxou bem puxadinha, né? Porque eu fiquei só 3 anos nessa vida. Não passou mais que isso. Quando foi na nossa formatura, eu tinha 22 anos, eu tinha terminado a faculdade. Terminei aos 22 em dezembro, né, digamos. E quando foi em março, seria a nossa formatura, a nossa colação de grau, aquela festa toda, né? E no dia da minha colação de grau, eu estava simplesmente na UTI. Porque, inesperadamente, no mês de janeiro, eu comecei a sentir muita febre, dor de cabeça. E minha mãe, como enfermeira, começou a cuidar de mim, começou a me medicar, mas logo passou um pouquinho assim, ela viu que era algo mais grave. Ela falou assim, não, isso não está certo, aí começou a me levar para os hospitais, né? Aí me levou para o hospital de base lá em Brasília. E quando chegou no hospital de base, eu fui desenganada, né? Formou-se uma junta médica e não sabia se direito o que eu tinha, mas me botaram na ala psiquiátrica, começaram a me dar o tratamento de psiquiatria. E minha mãe, pela expertise dela com medicamentos, de muitos anos na área da medicina, ela falou, minha filha não tem esse problema, o problema dela não é psiquiátrico, o problema dela é neurológico. E começou uma briga ali no hospital. Minha mãe falava com um, falava com outro, com o diretor, com o responsável, com todo mundo, e eles não aceitavam que outro tratamento que não fosse aquele. Aí minha mãe falou, se for continuar esse tratamento, minha filha não vai mais ficar internada aqui. E ela desafiou mesmo, né? Eles falaram, olha, só não pode tirar ela daqui, ela está em coma. E você entrou em coma? Eu estava em coma, porque assim, o que eu lembro da minha vida de verdade no começo era de algumas vezes assim. Eu me lembro, voltando assim um pouquinho, eu me lembro que eu comecei com um problema de visão. Eu olhava para ti e via duas, literalmente duas. Tudo que eu via dois. Sim. E ainda assim eu dirigia com o olho fechado para enxergar só um e lá ia, né? Mas aí eu fui ao médico, realmente, e ele me encaminhou para o neurologista. Falou, seu problema não é de vista, é neurológico. Mas dessa consulta, de verdade, eu não me lembro se eu cheguei aí no neurologista, eu por mim mesma, né? Como independente jovem que era, né? Eu não me lembro. Eu sei que... eu lembro de algumas vezes minha mãe me cuidando, mas aí eu tive tipo um apagão mesmo. Porque... esses movimentos de ir para o hospital, eu não me lembro. Não me lembro de nada. Literalmente, eu estava em coma, né? E quando a minha mãe lá no hospital, ela teve que assinar um termo de responsabilidade para me tirar daquele hospital e assumir, ela assinou o termo e me tirou de lá. Assim, num desafio. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe estava, assim, naquele coração esmiuçado, né? Com a vida assim, moída pela dor, né? Pelo sofrimento de ver uma filha doente naquele estado e tudo. E ela ficou sem direção. E então ela me levou para uma vigília, nós teve essa oração lá e tudo, e ela voltou para casa. E quando ela voltou, ela falou, Espírito Santo, eu não sei o que fazer, mas o Senhor sabe. Então me dá uma direção, o que eu faço? Me dá uma luz. E na mesma hora o Espírito Santo a lembrou. Falou assim, liga lá no serviço dela amanhã. Liga na empresa onde ela trabalhava, que eu trabalhava, eu era chefe de contabilidade, né? Numa empresa privada. E no outro dia cedo ela ligou. Ela ligou e falou, não, ela tem um convênio de saúde, a senhora pode levar ela para o hospital tal, que lá ela vai ser atendida. E assim minha mãe fez, redobrou um pouco as forças, o ânimo e me levou para o hospital. E lá eu fiquei internada, novamente formou-se uma nova junta médica para descobrir o que era.
Na ocasião, fizeram um exame de retirar o líquido da coluna, né? Que seria o mais Sim. preciso, porque isso nós estamos falando do ano de 1993. Então, assim, não tinha assim, exames, recursos, né, tecnológicos que se tem hoje. Então, a opção que eles tiveram foi de fazer esse exame do líquido da coluna, que foi enviado para o Rio de Janeiro, que nunca voltou. Então, não teve assim, não fechou o Não quadro, teve um né? diagnóstico completo. Não, não teve. Eu sei que eu internada, o médico, eu fui para UTI, e aí eu acho lindo a fé da minha mãe, né? Tem um detalhezinho que eu não falei, mas assim, não apenas eu estava fora da igreja, eu estava no lamaçal. Mas a minha mãe, minha outra irmã também não estavam na igreja. Estava todo mundo meio que desviado mesmo, assim, né? Assim, vai deixando de ir, fica sem O compromisso, né? esfriamento vai Esfreio, chegando, o exatamente. desânimo, aí vai deixando as coisas de Deus em segundo plano, aí vai Uhum. todo mundo se encostando devagarzinho. Quando vê, tá todo mundo parado. Tudo desandado. Assim estava a sua família. É, menos a minha irmã do meio, que é a Joelma, ela é missionária. Na Uhum. verdade, hoje ela é pastora, A né? Joelma. Joelma, ela é Certo. pastora, mas na época ela perseverava muito na igreja. Ela é espetacular, assim, sabe? Ela De que teve fé, ali que estava ali pagando sustento. preço na Uhum. oração, estava todo mundo no joelhinho ali dela, né? Uhum. E Deus com certeza ouvindo todas as orações, né? Porque eu não tenho dúvida nenhuma de que o que a gente passou em relação à minha vida na questão da saúde foi por um propósito de Deus, de realmente de resgatar toda a minha família que estava. Deus tinha muito propósito, Deus tinha muito que nos usar e tudo, e estava todo mundo, né, vacilando. Uhum. E foi tremendo, porque assim, quando eu estive nesse novo hospital, um dos médicos que eu fui obrigada a ir para a UTI, a minha mãe, os meus amigos, as pessoas perguntavam, muitos pastores iam orar por mim. Um deles, inclusive, declarou: olha, ela vai ficar boa, essa doença não é para a morte. Deus tem um milagre para fazer na vida dela e ela vai ser Glória a curada. Deus. Então, e minha mãe, numa fé incrível, tremenda, eu só piorando, piorando, cada dia pior. E eu fui parar na UTI, né? E as pessoas ligavam: ah, Adriana, como é que tá a Adriana? E a minha mãe declarava: a Adriana está curada. Minha filha não tem nada. Deus já fez o milagre. Minha mãe toda vez falava: ela está curada. E isso eu acho que foi uma palavra assim, muito importante, porque Positiva, né? De positiva de fé. fé. De Uhum. fé. Eu sei que um dos médicos que era dono do hospital, um dos donos do hospital, né, que era médico, chamou minha mãe, num particular, e falou: olha, dona Lida, o caso da sua filha é muito grave, não tem previsão. Ela vai ficar internada aí no mínimo 6 meses, sem perspectiva. Se por um acaso ela voltar, provavelmente ela vai ter sequelas na fala, ela provavelmente não consiga mais falar, provavelmente ela não ande mais, porque ela está num quadro muito grave. E não E a gente não sabia sabe o que que é. o que que Não, era. não sabia. E aí, quando ele falou isso para ela, minha mãe falou: doutor, eu quero te falar uma coisa. Aí o detalhe é que ele falou assim que é melhor a senhora levar ela para o hospital público, porque o convênio dela não cobre isso tudo de internação. Ela tem só 15 dias de UTI e mais 2 meses para ficar internada. E quando for ir, ela não vai estar boa, a senhora vai ter que levar ela de qualquer modo para o hospital público, né? E ela virou para ele numa fé incrível e falou: olha, doutor, se a sua preocupação é com o financeiro, ela tem um carro, eu também tenho um carro, eu tenho um apartamento. Se for o caso, eu vendo tudo. E a gente paga as despesas. Mas eu quero te dizer uma coisa: antes disso, a minha filha vai estar curada, para a honra e para a glória do Senhor, porque a minha filha já está curada. E minha mãe declarava assim numa fé, e ele, tipo assim, não, você está falando, né? Ele mesmo não creu nada, né? Falou assim: essa mulher tá doida, não sabe nem o que está falando, está desafiando os nossos conhecimentos médicos, né? Mas, enfim, ela estava totalmente na onda da fé, né? Nas asas da fé do Senhor e declarando todo tempo a cura. Mas ela me conta que naquele dia ela não aguentou, sabe? Ela fez uma oração, ela chorou a Deus de uma forma assim muito especial, sabe? Que ela se entregou para Deus a minha vida, dizendo: Senhor, o Senhor é Deus.
o Senhor teve seu único filho que o Senhor foi capaz de dar por todos nós. Eu tenho essas 3 filhas que o Senhor me deu e que eu criei debaixo de muito sacrifício. E elas são tuas. Mas eu não consigo te dar minha filha Adriana. Eu não consigo liberar ela. Eu não tenho força para isso, para dizer ela é tua e leva. Eu preciso dela, eu quero a cura, e eu te imploro em nome de Jesus, me dá ela curada, sem nenhuma sequela. Faz um milagre na vida dela. E assim eu fiquei, estava internada, e Deus levantou uma médica no hospital, sabe? Doutora Regina Caldeira. Ela é neurologista. Ela assumiu o meu caso. Ela falou assim: a gente não sabe o que é, mas eu vou tratar como sendo uma encefalite, que é uma infecção no cérebro, né? Que foi até a causa da morte daquele filho da cantora Estela, né? Me parece. Sim, isso. Eu não tenho bem certeza, mas eu creio que foi essa também a causa, né? Mas, enfim, ela diagnosticou como encefalite e me trouxe um tratamento de encefalite. E insistia comigo, né? Disse que eu estava lá desacordada, né? Dormindo, totalmente em coma. Uma moça nova. Nova. E um detalhe é que, assim, eu era sempre muito magra, eu sempre fui muito magrinha. Eu era magricela, os meninos me apelidavam na faculdade de bica escrita fina. Graças a Deus eu não tenho problema com esse bullying que me fizeram, mas assim, eu era muito magra, mas a minha mãe conta, ela disse que não teve coragem nem deixou ninguém me fotografar, porque ela crê que eu cheguei a pesar uns 28 quilos, de tão debilitada que eu fui ficando, só a pele e o osso. E realmente eu fui me definhando mesmo, sabe? Naquele hospital, naquela UTI, naquele processo, né? Mas a doutora Regina, ela todo dia chegava no meu quarto e gritava: Adriana, para, vem! E dava os tratamentos e conversava comigo. E conta-se que num dia, do nada, eu peguei e xinguei. Xinguei ela, acho que ela estava mexendo muito comigo lá, tentando me acordar demais. Eu peguei, xinguei e ela ficou maravilhada, muito feliz, né? Como profissional, vendo o resultado, saiu gritando pelo hospital que eu tinha xingado ela, numa alegria assim tremenda. Que infelizmente eu estava com a boca muito suja quando eu estava no mundo. Estava assim, nossa, misericórdia. Eu falo, graças a Deus que o Senhor me alcançou. Graças a Deus que Ele me transformou de uma forma assim surpreendente, que até palavras assim que não sejam tão pesadas já me soa mal ao ouvido. É horrível, né? Enfim, Deus fez aquela obra e eu voltei, mas eu voltei aos poucos, né? E ela se animou mais, eu saí do coma. Inesperadamente, milagrosamente, fiquei mais um tempo hospitalizada e acho que passado mais um mês eu retornei para casa. E ali foi que começou o grande processo na minha vida, né? Porque, assim, Deus te cura, cura, mas Ele precisa de curar a tua alma, te transformar, te libertar, né? Te restaurar. E a obra da restauração, da reconciliação, Deus estava por fazer, né? Porque quando eu voltei para casa, eu andava com muita dificuldade, eu estava muito debilitada, eu tomava muitas vitaminas, os remédios, fiquei um ano com acompanhamento com a doutora Regina, né? Que foi gradualmente reduzindo a medicação. Aí, passado um ano, eu não tomava mais nada. Mas Deus é tão fiel que eu voltando para casa, eu não entendia o que tinha acontecido, sabe? Sim. Eu me via doente numa cama no meu quarto, eu via que tinham mudado assim os quartos, feito umas movimentações, né? Acho que para me acomodar melhor. E eu não entendia nada do que tinha acontecido. Ficou quantos dias em coma? Olha, eu fiquei de janeiro a abril. Meu Deus, muitos dias. Eu acho que foi no dia 4 de abril, foi o dia que eu voltei, né? Então, quando eu voltei para casa, eu não entendia o que tinha acontecido. Eu via todo mundo ali à minha volta, todo mundo me cuidando e tudo, eu achava tudo muito estranho. E eu perguntava, gente, o que aconteceu? E todo mundo só me respondia a mesma coisa: você esteve muito doente, mas você está curada. A preocupação da minha mãe era de eu não ficar pensando em doença, em querer sofrer por nada daquilo, saber que eu tinha passado por um processo, mas que eu tinha
recebido a cura, o milagre, mas você está curada. Não, você esteve muito doente, mas você está curada. Mas eu não entendi, eu não sabia o que tinha acontecido. Aí meu sobrinho era pequeno, aí um dia eu perguntei para ele, eu falei, mas o que aconteceu com a tia? Foi um acidente de carro? Porque eu andava meio Aham. pezinho pesado, né? Ah. Jovenzinha, se achando. E muitas vezes eu dirigia embriagada, né? Claro, inconsequente. Então, de verdade, aos poucos, quando eu fui voltando, eu pensava que tinha sofrido um acidente de carro. Uhum. Mas aí o pessoal fala: não, você só teve muito doente, mas você está boa, você foi curada. E eu falei: tá. Mas eu não entendia muito, Uhum. sabe? E para mim, assim, a noite marcante, decisiva, especial, maravilhosa para mim foi no meio disso tudo, eu muito fraca, debilitada, sem andar direito. Minha mãe era assim, ela ficava em cima de mim o tempo todo, Aham. né? Cuidando, vigiando, trazendo, levando. E foi uma noite que eu levantei sozinha, fui ao banheiro e de verdade, quando eu me olhei no espelho, eu não me reconheci. Eu estava assim, meu cabelo era muito grande, muito liso assim, né? E estava todo bagunçado, toda feia, muito magra. E eu me olhei no espelho, literalmente eu falei: Adriana Fernandes, é você? Aí eu me olhei assim, eu me reconheci por uma cicatriz que eu tenho aqui na mão. Aí eu falei: meu Deus, você tá viva. Assim, uma experiência muito sobrenatural, sabe? Meio Sim. que inexplicável. Você Uhum. tem aquela sensação de que estava morta e parece que você viveu, você voltar aí tomando o pé das coisas, né? Se ambientando novamente, né? Uhum. E quando eu fui ao banheiro, que eu voltei, inclusive eu caí, aí minha mãe me socorreu e tudo, mas eu deitei depois na cama e comecei a chorar, 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 chorar. Eu falei: meu Deus, eu tô viva, eu não acredito. Aí comecei a lembrar de muita coisa, sabe? Aí me veio à memória a vida que eu estava levando, me veio à memória as minhas aulas da escola bíblica, me veio à memória, assim, o quanto que eu tinha magoado o Espírito Santo de Deus. E eu falei: gente, o que está acontecendo? Como eu fui tola, né? E naquele dia eu chorei para Deus, pedi perdão, sabe? O Espírito Santo me invadiu. Sim. E eu pude ali sozinha, na minha cama, ter esse encontro com Deus. Para mim, aquilo ali foi, assim, a chave, né? A virada. Você se ver, você se reconhecer, você saber que você precisa do perdão de O Deus. Que verdadeiro encontro, né? é Você aquilo. com você. Isso, porque por Uhum. mais que eu tivesse passado por tudo, e essa altura todo mundo já estava mais do que crente lá em casa, né? Aham. Minha mãe já tinha perdido 20 quilos junto comigo, fazendo jejum, orando, todo mundo no propósito, todo mundo buscando. Eu me lembro quando eu voltei para casa, o meu sobrinho mais velho se ajoelhou, agradeceu a Deus, sabe? Então, assim, daquela ocasião, Deus fez uma obra que todos nós voltamos para a igreja, todos nós voltamos para a presença do Senhor. E eu lembro que tinha um telefone fixo, né, do lado da Uhum. minha cama. E eu, aos poucos, fui tomando a memória as coisas, mas como eu não entendi ainda, um dia eu não sei como, não sei, não consigo explicar. Eu lembrei da minha vida, do meu trabalho, do meu emprego, né, das coisas, até das minhas dívidas que eu tinha, da faculdade, dos amigos. Eu falei: Deus do céu, o que está acontecendo? Aí eu peguei o telefone, não sei como, eu liguei no banco, que eu tinha conta, né? E apareceu a mensagem: conta bloqueada. Eu falei: ixi, acho que alguma coisa de fato aconteceu, né? Aí eu também consegui lembrar do telefone do meu trabalho. Eu liguei, aí perguntei por mim e me falaram que eu estava de licença médica. Eu falei: caramba. Então, assim, mas tomando consciência de tudo, entendendo e tudo que tinha acontecido e voltando, foi tudo muito rápido também, sabe? Assim como foi rápida a doença, foi rápido o processo, assim, creio que de 5 meses mesmo, assim, de puxadão da doença, né? Mas depois que eu voltei para casa, comecei a me recuperar, tomar muita vitamina, né, para voltar. Na época eu perdi muito cabelo, caiu bastante, fizemos tratamento, conseguimos nascer de volta, assim, tudo pelo milagre, né? E um curioso dessa história, né? Graças a Deus, depois que eu me recuperei mais, passados uns 6 meses,
eu consegui voltar ao meu trabalho. Voltei ao meu trabalho, onde eu era chefe da contabilidade. E alguns sistemas tinham mudado, algumas coisas tinham mudado, principalmente legislação de contábil muda muito, né? Que Receita Federal e tudo mais, mas assim, e eu voltei tão plena, tão assim, capacitada, que os meus próprios colegas falavam: Nossa, Adriana, parece que você voltou com a memória melhor, né? Eu falei: Rapaz, Jesus resetou aqui e fez o melhor dele, né? Que Jesus sempre faz o melhor, Sim, né? sim. E eu voltei a trabalhar e passei a congregar na igreja, né? Na igreja que eu estou até hoje, a igreja do Pastor Jeová, a Igreja Batista Ebenezer, né? Onde a minha irmã congregava, né? A minha irmã Joelma, que levou nós todos para lá. E nós assim ficamos na igreja, servindo ao Senhor. E Deus é tão lindo, tão tremendo, que quando eu estava no processo de recuperação, aí vem um testemunho à parte, né? Que Deus cuida de tudo, né? Tudo. Ele faz tudo tão perfeitinho, né, Zilda? Ele é Verdade. maravilhoso. E ele, congregando na igreja, antes de eu congregar, na verdade, no meu processo de recuperação física, eu tive que fazer fisioterapia, eu tive que voltar a andar, voltar a falar direito, desentortar, porque eu andava muito torto quando eu saí do hospital. Aí foi muito tempo de fisioterapia, natação, que a médica recomendou, e graças a Deus fiz tudo, né? Graças a Deus, Deus é tão fiel que não faltou recursos financeiro, a provisão do Ele Senhor cuidou de tudo, foi, né? ele cuidou. E assim, só que, o que aconteceu, na verdade, né? A minha mãe, ela tinha um carro, mas ela não tinha habilitação. E a minha irmã que dirigia, ela vivia muito ocupada, emprego de CLT. A minha outra irmã tinha 2 filhos pequenos, complicado também. E minha mãe precisava de alguém para me levar nas fisioterapias, nas consultas, na natação e tal e coisa. E aí tinha um rapaz na igreja que tinha acabado de dar baixa na aeronáutica e ele estava disponível, né? Aí minha mãe: Ô, dona Maria, será que seu filho não pode me ajudar, vir dirigir para mim e tudo? E aí sim ela contratou ele, ele ficou sendo motorista, né? Aí, e eu conheci ele, eu tinha uma raiva dele, uma implicância, eu achava ele chato, achava ele feio. Eu falava: esse menino sabe dirigir. E ele calmo, numa paciência e tudo, né? Eu sei que a gente foi, mas a gente congregando juntos na igreja, passaram-se 5 anos. Esse meu motorista se tornou o meu noivo e meu namorado e meu noivo e meu esposo, né? Que coisa mais linda. Jesus deu a bênção tão completinha, assim, do milagre, da cura, que ele providenciou. E eu nunca imaginava, assim, né? E a gente, quando se viu namorando, noivando e casando, também foi um processo lindo do que Deus fez, que ele já tinha me dado a promessa. Porque quando eu me reconciliei com Deus, eu falei: Senhor, eu não quero namorar ninguém que não seja o meu esposo. Então, o Senhor me dá sabedoria, não me deixa desviar, não me deixa pecar. Eu quero realmente me consagrar ao Senhor e namorar e noivar e casar com o esposo, o homem que o Senhor tem separado para mim. E assim, passado 5 anos que eu estava na igreja, a gente realmente se descobriu. A gente estava junto ali o tempo todo, né, como amigo. Eu trabalhava muito na mocidade, assim que eu reconciliei, trabalhando na obra. A gente fazia muitas visitas juntos. E eu levava ele: bora tocar pra gente, vamos tocar para Jesus, vamos fazer as visitas. Ele ia, às vezes, muitas vezes sem querer, mas ia. E a gente foi se conhecendo, e quando a gente viu, ele se tornou meu esposo, pai dos meus filhos, meu marido há 27 anos. Glória a E Deus. assim, o milagre de Deus, ele é tremendo, né? Porque ele te transforma, ele te tira por um propósito. E graças a Deus, eu vejo assim, quando a gente se dispõe a fazer a obra de Deus, a se dedicar, Deus, ele vai te honrando com tudo. É verdade. E eu vejo que todo esse processo que eu passei me ajudou muito no período em que eu fui líder de adolescente, sabe? Porque eu entendia tanto quando o coração dele estava assim, sabe? Aquele que está quase indo e você está lá: vem, meu filho. Né? O diabo, ele é muito sagaz, né? Que fala. Sagástico. É. Isso. Então, ele
quer por tudo, né, roubar os nossos jovens. E esse meu testemunho, a minha história de cura, de salvação, da entrega que eu tive ao mundo, me ajudou muito para estar Uhum. instruindo eles, porque você saber todas as tentações que eles passam, né, as fraquezas, né, e poder estar revestido em Deus, de poder estar instruindo e ensinando. E eu louvo muito a Deus por tudo, né? Teve eu estava analisando, né? Eu gosto muito do Salmo 116, que marca Uhum. assim, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios, né? A gente, na verdade, a nossa vida já é do Senhor porque é dele mesmo, é ele que nos Sim, concede a vida. Mas o que ele quer de nós é a fidelidade, né? O nosso amor, a nossa entrega. isso. E é maravilhoso estar na É. presença do Senhor. Esse é meu testemunho. E tem um versículo que marca muito, muito forte, que é Isaías. Eu marquei aqui alguns, tudo em Isaías. Esse mês eu estou lendo o livro de Isaías, estou sendo muito alimentada e edificada. Uhum. E Deus me despertou a estar trazendo esses versículos, que é Isaías 48:18, que fala: Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Muitas vezes a gente passa por tribulações, por lutas, por coisas que não era para a gente estar passando, porque a gente não dá ouvido à palavra de Deus e não permanece firme no temor, né? É verdade. Mas quando Deus, eu gosto muito de falar do propósito. Deus é Deus de propósito. E ele tem um propósito nas nossas vidas de nos usar como instrumento deles, né? E Isaías 38:17 também fala: Eis que foi para a minha paz que tive grande amargura, mas a ti agradou livrar a minha alma da cova da corrupção, porque lançastes para trás das tuas costas todos os meus pecados. Então, assim, eu falo, gente, eu tive no vale da sombra da morte. Eu era aquela pessoa que estava lá no finzinho, que todo mundo falava, não, esse daí só já foi, né? Essa daí não volta mais. Mas eu sou aquela pessoa que estava lá no valezinho, mas que Deus foi lá e resgatou para o meu bem. Porque ele me amava tanto. E tantas vezes, gente, Deus é tão lindo que por vezes eu já tive profecias, pessoas usadas por Deus, de falar, Adriana, você é a menina dos olhos de Deus. E, e eu não mandei ele falar isso, mas quando eu estou muito aflita, muito triste, eu falo, Senhor, o Senhor já me falou e já confirmou no meu coração que eu sou a menina dos teus olhos. E minha alma está aqui totalmente diante da tua presença, porque eu preciso de ti. E essa é a fidelidade de Deus para conosco, né? Que Ele nos guarda, Ele nos protege. Uma parte assim também que eu acho importante falar, mesmo que voltando um bocadinho, né, ou até tudo, digamos assim, é que sobre o meu pai, né? É. Que eu fui conhecer meu pai, eu tinha 7 anos de idade e para mim era meio assim estranho, né, e tudo, mas assim, para a honra e para a glória do Senhor, eu falo isso com o coração mais limpo e aberto diante de Deus. Eu nunca consegui ter raiva dele, nunca consegui, talvez assim, pela minha imaturidade, entender o que tinha, o que não tinha acontecido, embora eu Uhum. sabia, né, que minha mãe falava assim, né, que eu fui a filha daquela que eu era a filha que o pai foi embora, que o pai largou. Eu era a filha da desquitada, eu era a negrinha, eu sofria tudo que é tipo de bullying na escola, né? E naquela época até piolho era o que rondava, empesteava as nossas vidas, né? Eu era piolenta, eu era feia, eu era pobre, eu era filha da que o pai abandonou, mas assim, eu creio que Deus separou o meu coração num amor muito sincero, muito profundo, porque eu nunca consegui ter raiva do meu pai. Eu amo Uhum. meu pai de todo o meu coração. A ponto da minha mãe, eu lembro quando eu era criança, minha mãe tinha um certo ciúme, né? De assim, Uhum. esse homem não fez nada, largou, abandonou, eu aqui sofrendo e vocês É. gostam, assim, mas eu, assim, ele é meu pai, sabe? Eu É. sempre tive um carinho muito grande por ele, assim, ele é meu pai. Graças a Deus nós temos contato, um bom relacionamento. Ano passado nós fizemos uma viagem juntos, né, com ele e ele e minhas irmãs, né? Foi bastante abençoado para todos nós, mas assim, eu louvo muito a Deus porque eu já ouvi da boca dele que ele falou assim que
ele recebe mais carinho e amor da gente do que da filha que ele criou. E ele fica constrangido, às vezes eu falo, eu nem mereço, tudo que ele, assim, eu sei que o Espírito Santo já tocou no coração dele, embora ele ainda não se rendeu, mas ele é de Jesus. Amém. Ele já está com 79 anos, né? Então, assim, embora ele ainda seja meio durinho, resistente, eu sei que o coração dele é de Jesus, que Jesus já alcançou ele, que em breve ele vai confessar, né? Mas isso para mim, assim, acho que foi a coroa de glória, assim, diante de tudo que a gente passou na infância, porque sempre quando tem alguma situação assim de você, que vem aquele ímpeto de você, quando você é provocado, quando você é magoado, você quer ir lá e ferir, Isso. ferir na mesma medida, Isso. né? E eu falo, gente, não foi para isso que Jesus nos chamou, né? Então, assim, a gente não é desses, a gente é da palavra de Deus. Então, se a palavra de Deus manda amar, então vamos amar, né? E eu louvo muito a Deus pela vida do meu pai. Eu acho ele lindo. Minha mãe também é linda, preciosa demais. Quando eu falo da minha mãe, eu fico até chorosa, né? Fico assim emocionada, porque ela é uma pessoa incrível, meu exemplo de vida assim mesmo, né? Assim, de luta, de garra, porque muitas vezes ela foi tentada e provocada a nos doar, mas ela não. Elas são minha responsabilidade e eu que vou cuidar para sempre, né? Esse é meu testemunho e eu louvo muito a Deus de ter essa oportunidade de estar aqui contando, espero que alcance muitas vidas, assim que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus, que o nome dele seja exaltado. Nessa minha pequena história, que eu já até escrevi um livro e eu quero assim, no momento certo, ter a oportunidade de estar editando, né, publicando, pelo menos assim, para homenagear e honrar minha mãe mesmo, sabe? Assim, o meu propósito com o livro, né? Para ficar nas memórias, que ela anda meio esquecidinha, mas eu sei que se ela ler, vai alegrar o coração dela. E o coração do Lindo. pai também, né? Edificar vidas, alcançar, a gente nunca sabe, É né? verdade. Eu falo assim, quando Deus dá uma capacitação para você, ele tem um propósito. Esses dias eu estava orando a Deus e de verdade eu agradeci, Senhor, o Senhor me deu tantos dons, tanta capacitação, assim, sou tão habilidosa para tanta coisa, assim, e eu nem merecia, mas eu quero te honrar com tudo isso. Eu quero dedicar a Ti, naquilo que eu puder, naquilo que for para louvar o Teu nome. E a minha vida é essa. Eu, graças a Deus, também tenho um testemunhozinho aqui rapidinho, fazendo um Fique à cortezinho vontade. aqui, né? Deus me honrou tanto que eu tinha 25 anos, eu trabalhava numa empresa, eu era muito bem colocada lá, né? Uma empresa privada, mas veio uma situação que a empresa fechou, eu mudei de emprego e tudo. E um dia eu estava nesse meu outro emprego e minha irmã, Joelma, me ligou, na época não tinha celular, né? Mal os orelhões da vida. E minha irmã me ligou e falou assim, Drianinha, que ela me chama de Drianinha. Drianinha, eu estou querendo fazer a inscrição do concurso para professora, que ela é professora, né? Mas eu não tenho dinheiro da inscrição. Se eu for lá para a fila, você vai lá, me encontra e me empresta o dinheiro? Falei, vou. Vou sim, vou avisar aqui para o meu chefe, vou sacar o dinheiro e vou lá. E era perto de onde eu estava, eu peguei, fui para lá, saquei o dinheiro e fui para a fila. E tô lá. Só que a fila era imensa. Naquela época não se fazia nada por internet, não tinha. Era pegar uma fila de caracol, se você esticasse ela, dava uns 2 quilômetros. E a fila lá, iam fazendo voltas. E eu cheguei naquela fila e procurei essa minha irmã. Procurei, fui, voltei. Cacei ela de todas as formas e não encontrei. Aí eu falei, bom, vou ficar aqui no último lugar da fila, que quando ela chegar, ela deve me procurar aqui, a gente se encontra e tudo certo, né? Fiquei na fila, fiquei. E às vezes eu saía da fila, procurava de novo. Falei, gente, não é possível. Eu sei que estava terminando o horário de fazer a inscrição, a gente entrou para dentro do lugar lá. E quando eu olhei assim, eu falei, gente, eu não acredito que a Jalma fez isso comigo. Ela me tirou do meu trabalho, ela me fez vir aqui, passar a tarde toda nesse poeirão, porque estava uma poeira terrível lá onde era a inscrição, para ela não vir aqui. Eu fiquei assim, muito. Mas eu abaixei a cabeça, no que eu abaixei, que eu levantei, que eu olhei, tinha lá vaga, contador, 2 vagas. Aí eu falei, bom,
Passei minha tarde toda aqui, tô com o dia da inscrição, tô com o meu documento, vou fazer essa inscrição. Uhum. E a bênção que Deus tem para você, ela é para você, né? É verdade. Uhum. Porque eu fiz a minha inscrição, passado acho que uns 2 meses veio a prova. Eu sei que em menos de 6 meses eu já era uma servidora pública. Maravilha. Passei no concurso, fui trabalhar sem querer, sem esperar. Quando eu fiz a prova, eu falei, gente, eu não sabia que era tão fácil assim. Eu achei a prova fácil, né? Assim, eu falei, gente, será que eu passei nisso? Mas. E foi isso. E aí, quando eu cheguei em casa, eu falei, Jama, tu marcou comigo e não foi? E ela, depois eu desisti. Eu falei, Era tá. pra você mesmo aí. Olha como Deus faz as coisas. Glória a Deus. Esse ano eu fiz 30 anos de serviço público. Maravilha. Aí, assim, tudo para honra e glória do Senhor, porque é Deus que dá, É Deus que Deus, é faz, Deus que abre, Deus que fecha, Deus que, né, leva, que traz, que cuida, né? que faz os milagres dele. E é isso, Deus é lindo. Lindo testemunho. Eu ficaria mais 1 hora, 2 horas te Eu falo ouvindo. demais, né? Vai ser uma calmaria, assim, Uhum. transmite uma paz gostosa ouvir ela falar. Que bom. Lindo seu testemunho, Adriana. Glória a Deus. Deus, ele nunca erra. Não, não é. A estratégia do Senhor, ela é certeira, né? Uma história que poderia dar errado, Com certeza. mas deu certo, né? E parabéns para a tua mãezinha que não desistiu, que acreditou em Deus e também nela, que ela era capaz de criar as filhas e criou, Graças né? a Deus. E teu pai também teve, né, as decisões dele e aprove ao Senhor permitir vocês reencontrar, você perdoar, você amar. Eu vejo um amor assim tão grande de Deus, né, sobre a sua vida, em não culpá-lo por ter deixado, mas simplesmente não dá para mudar. A história já foi, né? Não dá para mudar. Se tivesse condições de mudar alguma coisa, poderia ser legal se lutasse para, mas não dá para mudar. Ficou lá atrás, aconteceu, já derramou. Enfim, o negócio é assim, direitar e aceitar e viver a vida e ser feliz, Verdade. né? Ficar remoendo o passado nunca foi bom, Não. né? E essa enfermidade que não teve diagnóstico nenhum, Não teve. entra em coma quase 3 meses e pouquinho, não morreu porque Deus não quis, Não, não é? não deixou. Porque o Senhor tinha esse propósito na sua vida. Porque olha quantos anos se passou e você vai ser quem? Líder de jovens. Né? Orientá-los a não retroceder, a não voltar para trás, né? Tipo assim, olha, da onde eu vim, vocês não podem ir. Só vão se vocês quiserem. Por isso que eu sempre digo, gente, agradeça mais e reclama menos. É verdade. Porque todos os processos, mesmo que esteja doendo um pouquinho, tem um porquê de estar nesse processo. Tem. Né? Se a tua mãe desiste, porque ela também poderia se cansar, não tem diagnóstico, os médicos não acham causa. Qualquer remédio errado poderia ser fatal, mas Deus estava ali cuidando, zelando, porque naquilo que você é habilitada a fazer, é porque você passou por processos que no natural você não iria passar. Nós conseguimos ver a mão de Deus em todas essas coisas. Tudo, Deus é lindo. Né? Eu sou apaixonada por Jesus. Não tem como não ser. Não tem como não ser. Eu falo, Senhor, eu te amo tanto. Porque Deus é lindo demais. Não tem como não ser, Ele né? é tremendo. E essa sua dor gerou esse testemunho. E todo testemunho gerado na dor, gente, é grande testemunho. Por mais simples que seja, alguém fala, nossa, mas só isso. Só isso porque não foi a pessoa, né? Quem vive a situação que sabe dos valores a dar. Eu entendi. Podemos aqui parar um pouquinho? Quando você está sozinha no teu quarto, olha o particular que você tem com Jesus. Né? Ele fez você entender, trazer a sua memória. Olha o que você está fazendo com a tua vida. E ali você se reconcilia, o Espírito Santo te abraça
e vai te dando graça, e vai rompendo. Vai Aí aquele que conduzindo. você acha feinho vira marido, pai dos filhos, É, se apaixona. Lindo o seu testemunho. Que Jesus continue te abençoando amém. poderosamente, né? Deus é E fiel. a sua irmã Joelma, que parecia que te fez ficar lá no sol, no pó, mas era um Instrumento, né? instrumento. A gente Senão não. você não tinha enxergado as duas vagas e não tinha chegado aonde chegou. 30 anos dentro de um único emprego. Deus tem os meios, métodos dele trabalhar na nossa vida. Com certeza. Uma coisa que eu acho que eu prezo demais e que a Bíblia fala e que é pecado, É, e nós cristãos temos que tomar cuidado mesmo, é com a murmuração. Você não deve nunca murmurar, né? Reclamar. Eu nunca gostei muito assim de reclamar das coisas. Quando eu me vejo reclamando, eu, ai, Jesus, vai me perdoar, porque é tão ruim, eu acho que pesa tanto sua vida, pesa o ambiente, pesa tudo, né? Eu penso assim, por exemplo, nesse episódio da minha irmã lá, se eu tivesse eh, xingado, brigado, excomungado, ido embora, querendo pegar ela, né? Eu perderia minha é bênção, verdade. perderia minha bênção, mas eu fiquei lá até o final. Eu falei, vai que ela chega aqui, por um acaso o ônibus não chegou e tudo, eu vou estar aqui, ela vai me passar o documento dela por baixo da porta e eu vou fazer essa inscrição para ela. Então, assim, não murmurar faz toda a diferença na sua vida, você ser grato, sabe? Grato por tudo. Porque tudo é Deus agindo na sua vida, né? É Tudo ele tem um verdade. propósito. E ele é lindo demais. É Eu não verdade. canso de falar isso, né? Porque Jesus é lindo. Ele é lindo, ele é O amor lindão. dele que transforma a gente, né? É Faz a gente verdade. mais tranquilo. Eu falo, mas eu sou assim, tranquila, eu sou muito agitada, né? A verdade é que eu sou assim, mas a metade dessa tranquilidade veio do meu esposo, que menos, amor, Que que puxa o vai te, freio, ele que puxa o meu freio. freio de mão ali é ele, minha calmaria. Uhum. E é isso. Deus Glória a é tremendo demais. E Deus. sabe por que que eu falo, irmã? A É. irmã falou aí numa parte que às vezes parece simples, né? Mas assim, o voltar do hospital, estar em casa, se ver incapaz, se ver aquele monte de gente cuidando de você, ver sua vida mudada, você sem andar direito, seus cabelos caindo, todo dia sem mentira e sem exagero, era um chumaço desse tamanho na sua mão, caindo, eu tive que cortar o cabelo curto. E assim, aquilo é muito doloroso. E Uhum. eu, desde criança, eu tinha um sonho de ser mãe. Quando criança, eu falava que eu ia ter 6 filhas. Seis É. filhas. A prova de Deus me dá só 3, né? Ele falou, não, a sua medida é 3. Mas, enfim, eu tinha muito sonho de ser mãe. E quando eu me vi voltando, eu achava que nunca eu ia conseguir casar, que eu jamais ia ter filho. Eu pensava que minha vida tinha acabado ali, Uhum. sabe? A gente está hoje aqui contando, testemunhando, mas foi um ano de muito choro, Eu muita imagino. dor, muita. Eu, inclusive, peço até perdão, que eu ia trazer umas fotos e umas radiografias. Uhum. E esqueci, depois eu posso até mandar para a irmã, assim, de Sim. umas fisioterapia que eu fazia e como eu estava, né? Para a irmã ter uma noção. Porque depois, quando eu voltei, que eu dei uma engordadinha aí, minha mãe tirava umas fotinhas É. para mostrar ali, né? Guardar. A Uhum. obra do milagre, né? Mas eu tenho isso lá em casa, sim, e depois, numa oportunidade, quero mandar para a irmã. Glória a Porque, assim, Deus. Deus, ele é fiel. O processo foi doloroso, você se vê assim, para além de também você ver como você estava perdida na sua alma, o seu físico ali debilitado, e aquela tomação de remédio, aquele controle, e muitas vezes, quando eu estava no processo da cura, eu fazia muita confusão. Uhum. Confusão assim eu me É, lembro que poderia eu. perder até a memória, porque estavam É, tratando de você, né? uhum, No seu psicológico também, mas a sua mãe tinha uhum, certeza que não era no seu psicológico, era na sua cabeça, né? Outro isso. quadro. Outro Então, quadro. muita coisa poderia acontecer, Uhum, mas não aconteceu, não, porque Deus tinha outros propósitos para você. verdade. Eu digo, gosto sempre de enfatizar: se o homem não parar para ouvir Deus, Deus vai parar esse homem Para. ou essa mulher, porque ele para. O governo está nas mãos dele. O poder está nas mãos dele, Tudo é dele né? por ele. Então, já que a pessoa, tanto ela como qualquer um de nós, não quer fazer aquilo que Deus
quer que nós façamos, ele vai parar nós. E como que ele vai parar, irmã Zilda? Não sei. Ele tem os meios dele. Pode ir para o leito. Pode permitir um filho, o esposo, alguém que ama. Ah, mas Deus não faz isso, Deus faz. Ele tem o poder de fazer. Porque entrando num quadro assim, você vai parar para refletir e falar: Pera, espere um pouquinho, por que eu estou aqui? Aí a gente vai ter tempo de lembrar quem é Deus. Então, se o homem não parar, Deus para o homem, Deus para a mulher. Verdade. Que foi isso que eu quero entender que aconteceu, Foi, né? exatamente. Entra na faculdade, vai descer. Porque desce, dependendo da pessoa e dependendo também. E olha quantos anos atrás que não era tão fácil como hoje. Hoje, faculdade está à altura de qualquer um. Né? Você faz você paga bolsa, você faz um monte de coisa aí, você consegue online, né? Mas há 30 anos atrás não era simples assim. Fazer um concurso não era simples, tudo era muito difícil, né? Você tinha que comprar livros, você tinha que ler livros. Muitos. Não é hoje que Verdade. eu me lembro. A ponto de a gente vender alguma coisa de dentro de casa. Já aconteceu isso comigo, vender alguma coisa de dentro de casa para comprar um livro para estudar para o TCC. Entendeu? Hoje não, hoje você tem aplicativo, você abaixa ali. Tem o IA, né? O IA, que é rapidinho. Tem também, assim, aqueles amigos, né, que é um pouco mais inteligente que a gente, que tem, assim, os TCCs dele, que eles estudam muito mais. Você paga para eles te dão tudo mastigadinho ali. Quer dizer, hoje tudo é muito fácil. Só eu digo que não estuda quem não quer, né? Porque é muito fácil. E para estudar não tem que ter idade, não tem que ter... Tem que ter vontade, né? A pessoa consegue fazer. É mais fácil, mas 30 anos atrás não era simples Era assim. difícil porque, assim, eu trabalhava e eu pegava ônibus, assim, lata de sardinha, que eu só conseguia entrar dentro do ônibus para ir para o trabalho porque uns rapazes que pegavam ônibus diariamente ali naquela parada, eles empurravam nós, as meninas, e, tipo, colocava a gente quase no motor lá do ônibus para a gente entrar e eles sustentavam, a porta do ônibus ia aberta até um pedaço do caminho, depois conseguia fechar. E era difícil, porque eu saía da escola, do trabalho, eu caminhava assim, uns 3 quilômetros para pegar um ônibus para chegar na faculdade, para sair da faculdade 11 horas da noite. Então, assim, e pagar também, algumas vezes eu tive que ir na secretaria, no financeiro, negociar, né? Não é fácil. É difícil, difícil. A gente sabe o que a gente passou, não foi mole, não. Mas, assim, glória a Deus, né? Que passou, Deus né? Glória a Deus que passou. Graças a Deus, ele é fiel, muito fiel. O anzol dele estava ainda na sua boca lá, e quando ele resolveu puxar, você veio chorando, com dor, mas veio, graças a Deus. Outro versículo também aqui que eu separei em Isaías 48:10, que diz: Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Tem pessoas que Deus vai escolher lá na fornalha da aflição. Que é essas paradas, né? Isso. Stop aí, meu amigo, calma aí, que não é isso. Você está saindo do programa, né? É igual a frase que eu ouvi, né? Que assim, Deus tem um plano para a tua vida, mas o diabo também tem. E quando ele sabe, ele quer executar o plano dele, ele vai fazer toda a sujeira para te tirar daquele caminho do propósito de Deus. E só a misericórdia do Senhor para te guardar, para te resgatar. Mas eu digo que vale a pena, assim, ser de Jesus. Vale a pena servir a Deus em tudo, 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 tudo. Gente, eu recebo coisas do Senhor assim, que falo, ai Deus, eu nem merecia, mas o Senhor é fiel. Vale a pena ser fiel, né? Vale, em tudo. Vale a pena ser fiel a Deus, porque Ele continua fiel conosco em todos os detalhes. Ai, Adriana, que bom ter você nessa tarde minha comigo. Querida, eu que agradeço. Estou tão feliz, realizada no Senhor, porque assim, eu às vezes me incomodava assim, mas o Senhor fez um milagre tão grande na minha vida e eu quase não falo e tudo, né? Por mais que você esteja ali testemunhando, às vezes falando aqui e acolá,
essa oportunidade, aquilo era muito ímpar, porque a gente sabe que vai realmente se expandir, né? Uhum. Eu lembro quando eu era criança, que eu tinha meus 12 anos, que falava assim, que Jesus não vai voltar enquanto você não pregar para todo mundo. E eu, naquela minha cabeça, eu falava, gente, mas como é que nós vamos ter que ir todo mundo lá na China, lá não é? A gente pensava assim, gente, mas como é que a gente vai chegar em todo mundo do mundo? Para pregar o evangelho, aquilo me encabulava. Mas o mundo é esse, é a internet, são as redes. Esse é o alcance da palavra do Senhor. Por isso que a gente está perto de Jesus voltar mesmo, que ele já abriu o canal, ó. O canal é esse, anuncia o meu evangelho. Usa o instrumento que eu estou lhe dando para propagar essa palavra. E é muito tremendo estar aqui, poder estar assim contando essa história, que é a minha vida, né? A minha história. Estou muito feliz. Grata à minha amiga Ana Mary, que encarou comigo esse desafio. Era para o meu esposo ter vindo, mas daí ele não pôde vir. Eu falei, Ana, tu vai comigo? Aí ela, vamos. Aí eu falei, glória a Deus, é bom ter companheiras, né, para essas ocasiões. Louvo a Deus pela vida da irmã. Sempre sinto muito edificada com os testemunhos. E assim eu espero que esse testemunho edifique muitas vidas. Em nome de Jesus. E alcance muitos jovens também, né? A gente sabe que o público é mais as mulheres, né? Mas assim, que Deus possa alcançar também jovens, para o jovem saber que a vida dele é preciosa para Jesus. Que Deus tem um plano, Deus tem um propósito, que Deus pagou um alto preço lá na cruz e foi por amor, é esse o amor de Deus. É verdade. A salvação, a restauração, a alegria, a plenitude no Senhor, né? É verdade. Deus vai ter sempre o melhor para os seus. Vai, com certeza. Obrigada, irmã Adriana. Eu que agradeço. De todo meu... Ó, você entrou aqui, tá bom? Ô, glória. Quando entra aqui não sai mais. Ô, bênção. Obrigada de todo o coração. Conexões, né? Deus às vezes faz outras conexões nas nossas vidas. Eu sinto uma fase de uma nova conexão. Glória a Deus. Quero aproveitar aqui também, rapidamente, também agradecer meu pastor Jeová, que nos abençoou para estarmos aqui. Amém. E a minha família, claro, né? Meu esposo lindo, Uhum. que amanhã a gente faz 27 anos de casado. Parabéns para vocês, né? Não e é para todos. Meus lindos filhos, né? Graças a Deus. Sou muito grata a Deus pela vida deles. É uma mulher realizada. Graças a Deus. Restaurada, curada, isso. Né? Pronta aí, obedecendo os comandos do Senhor. Com certeza. Né? Já soube que você faz parte de vários departamentos de igreja, já ajudou muito na casa do Pai. E é isso. Até que ele volte, nós continuaremos, né? Um Deus dando a mão ao outro. Deus é tão tremendo, irmã Zilda, desculpa. Em 2014, era a Copa do Mundo, eu fiz uns exames de rotina e fiz uma ecografia. E desse exame, falou que eu estava com um câncer no pâncreas. Um câncer muito grande. E foi assim, meio que inesperado, né? Eu estava saindo de férias, estava tudo ok, passei no médico rapidamente. Eu tinha pego o resultado do exame, não tinha olhado, que normalmente eu olhava, mas dessa vez eu não olhei. Só fui na médica. Vamos passar lá na médica e vamos ver esse exame, que amanhã a gente vai viajar, e tudo naquela alegria, euforia. Aí chego lá na médica, a médica, poxa vida, Adriana, infelizmente esse tumor seu, ele é muito grande, a gente tem que tratar com muita urgência, porque o câncer no pâncreas ele é muito sério. E ela falou isso, meu filho estava do lado ouvindo. Meu filho tinha 9 anos. E o outro tinha 3 aninhos. 3 ou 4, não me lembro. E eu recebi aquela notícia, tive aquele impacto, aquela tristeza, né? Aquela coisa. Eu falei, Deus, mas eu não vou me desesperar. Eu não vou entrar em pânico, né? E naquele dia, assim, depois eu chorando na presença do Senhor, eu falei, Deus, quer saber? Eu não tenho direito de pedir nada. Eu estava morta num leito, o Senhor foi lá e me ressuscitou, o Senhor me trouxe de volta, o Senhor me deu a oportunidade de ter uma família, o Senhor me deu a oportunidade de ter um emprego legal, o Senhor tem me abençoado, então eu não vou te pedir nada. Se é propósito do Senhor me levar por essa enfermidade, eu só te peço que o Senhor me dê graça e força para passar pelo processo. Os meus filhos são teus, eu sei que se eu for, eles vão ser bem cuidados pelo Senhor, porque tudo é teu. Eu quero só te agradecer. Eu sei que dali desse resultado de exame, eu fiquei durante 2 meses fazendo outros exames.
outros exames, fiz umas tomografias, mudei de médico, fui em outro médico, tal coisa, tudo. E os exames não davam nada. Nada, nada. Aí o último médico que eu fui, que eu fiz outra tomografia, ele falou, minha filha, esse primeiro exame aí que está falando desse câncer não pode ser seu, não, está errado. Esse exame foi trocado. Você não tem nada. Se você tivesse um resquíciozinho dessa doença, aparecia no seu exame de sangue, aparecia nos marcadores, aparecia na tomografia. A gente já fez 3 exames, cada um mais preciso que o outro, e você não tem nada. Esse exame seu está errado. Aí, naquele dia, assim, ele falou: vai viver tua vida, curte sua vida, você está com um pouquinho querendo dar gordura no fígado, vai fazer um exercício, corta seu pão aí que você gosta muito e seja feliz. Mas eu passei, assim, por esse processo 2 meses, chorando, aflita, mas, assim, grata ao Senhor, sabe? Porque eu sabia, assim, que tudo era por Ele. Falei: Deus, em nome de Jesus, eu não vou murmurar. Eu vou te agradecer. Porque o que eu tenho hoje era muito mais do que eu merecia, não tem nem comparação. Então, se o senhor falar, deu aqui, se eu só me receba aí, né? Não, não me deixe, não me deixe descer, me faça subir, né? Mas, assim, isso foi uma experiência também para mim muito forte. Porque, assim, depois que passou tudo, eu falei, gente, graças a Deus, porque eu não ia suportar o processo. Porque no primeiro exame que eu tive que fazer, na hora que eu entrei lá para dentro, me deu um desespero, eu comecei a chorar, tiveram que buscar minha mãe lá fora para me acompanhar. Eu falei, mãe, acho que eu não consigo nem fazer esse exame. Mas, falei, mas eu tô aqui, vai dar tudo certo, sabe? Aquela coisa assim. Aí eu falei, Deus, tu és tremendo, Deus é tremendo demais, porque assim, até no engano, num errozinho, e realmente estava errado o exame, foi um corte-cola errado, o exame não era meu. Botaram meu nome no exame, que não era meu. Olha só. Meu Deus te prova, né? Também Deus. vamos ver se você tá boa mesmo na fé aí, para ver o que que acontece. É assim que Deus faz. Glória a Deus. Que livramento, né? É É livramento. livramento. Eu estava até mostrando para ela, eu mostrei uma foto ontem, né? Um escorpião debaixo da minha mesa no trabalho ontem. Meu Acharam o Deus. escorpião lá. Eu falei, gente, um escorpião debaixo da mesa. Eu falei, gente, será que é para eu não ir desse Que jeito? Vai que eu sou picada perseguição ali, que é essa? livramento. Uhum. Falei, glória a Deus, Senhor, porque se esse bicho me pica aqui, a menina que foi passar um pano lá por uma casa achou o escorpião. Eu falei, olha, o trem tá. Deus é lindo de Só que dar. Deus está conosco, né? É Glória a verdade. Deus. Quando Deus está conosco, Ele nos guarda, Ele nos livra, com a palavra que você acabou de ler aí. Uhum. Miss, muito obrigada mais uma vez, de todo o meu Eu que coração. Que agradeço Jesus continue sempre. te conduzindo, assim como o Senhor te trouxe para cá em paz, Ele te levará também para Brasília, em nome de Jesus. Mas antes de nós Amém. acabarmos, eu preciso fazer uma pergunta que não quer calar aqui, tá Eita, bom? tá bom. Quero perguntar aqui. E eu gosto de fazer essa pergunta porque é um momento que você pode dar um conselho, Uhum. porque você só é boa naquilo que você vence, Uhum. né? Tem muitas experiências que eu tenho que você nunca teve, como as suas que eu Uhum. nunca tive, né? Com certeza. Mas o que você hoje, Adriana, uma mulher muito bem sucedida, muito bem resolvida, muito bem casada, muito bem preparada, habilitada no que faz, né? Vencedora, né? Você é uma mulher que venceu essa enfermidade, que não teve diagnóstico e que ficou lá em coma, essas suas decepções, dores por desobediência, né? O resumo de tudo isso foi Uhum. porque decidiu desobedecer e sair do caminho de Deus e dos planos de Deus. Então, Uhum. se essa doença não chega ainda com você nova, você ia É, não tava aqui, despencar, não. né? Ia despencar para o mundão. Tava, Então Deus te parou lá no leito, né? O com que você certeza, eu não diria, estaria aqui, não. né? Tenho certeza absoluta. Que com certeza eu não estaria nessa vida mais, não. Porque o diabo, ele é muito sujo. Uhum. E ele nos suja de um jeito que nos contamina e é para a morte mesmo, né? Mas assim, E o que você diria então para essa Adriana de hoje, para aquela Adriana de acho que 30 e poucos anos atrás aí, que estava isso. nessa rebeldia? O alvo é Cristo. Nós temos sempre que olhar para Cristo. Eu, criada na igreja, ensinada no evangelho, deixei de olhar para o alvo que é Cristo. Olhei para homens, me decepcionei, me chateei, aí não quis mais a igreja
e fui me envolvendo demais e entrando em julgo desigual. Então, a nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus, não olhar para homens, para que as ofensas que nós levamos, tudo a gente coloca no altar do Senhor. Se você hoje está ferido, está chateado, está entristecido, querendo olhar para trás, fascinado pelo mundo, coloque a sua vida na presença do Senhor. Eu aprendi uma coisa que diz: todas as pedradas que você recebe nessa vida, construa um altar, coloque a sua vida e se sacrifique ao Senhor. A nossa vida é para o louvor da glória do Senhor. E não há nada, nenhuma provação que não seja humana. E se Deus está te provando, se você está passando por uma luta, por um desespero, por uma enfermidade, por uma decepção, Deus tem propósito em tudo que você está passando e Ele quer te salvar e te conduzir a um novo patamar, um patamar de bênção, de ser instrumento do Senhor. Então, não desista de olhar para Jesus. Olhe para Cristo, olhe para a cruz. Fala. E hoje eu tenho isso de experiência comigo. Quando eu me sinto assim ofendida, chateada, entristecida, eu falo: gente, o que é isso diante da cruz? Diante do que o Senhor sofreu por mim. Então, o que Deus passou por nós, o que Cristo passou por nós é muito maior. E vale a pena servir a Jesus. É só vitória. Em nome de Jesus, eu profetizo na sua vida e juízo na cabeça. Parar de olhar para as coisas que não é de Deus, né? Glória a Deus. Cuidado com as amizades, né? Aquela palavra, até o final do ano você vai estar bebendo, olha só. Né? Palavra maldita lançada. Maldita pega, né? Você não está na presença do Senhor. O terreiro do coração estava fértil, a semente caiu e produziu. Verdade. Assim que funciona. Mas, minha amada, o nosso podcast não termina sem oração. Amém. A senhora vai fazer uma oração, nós aqui vamos concordar e o Senhor vai realizar, se quem estiver aí nos ouvindo acreditar. Pega esse link, por gentileza, manda para o jovem da sua família, manda para o grupo da igreja, manda para os nossos jovens abrirem os ouvidos e abrirem também os olhos. Que mesa que eles estão sentando? Qual é a roda de amigos, de amizade que eles estão tendo? Porque um conselho mal colocado de um coleguinha, né? Eles destrava. Se aquele jovem não estiver firme na presença de Deus, ele vai ter curiosidade, sim. Claro que vai ter curiosidade. Pode estar indo na igreja todos os dias. Mas se vir um enviado lá de Satanás e esse jovem não estiver com os pés ali com Cristo, ele vai ter desejo de conhecer, sim, o mundo, porque é uma fantasia, parece ser bom, atrativo, legal, mas o final, com certeza, é morte e alma lançada no inferno, porque é isso que o inimigo quer. Tirar o foco dos nossos jovens enquanto ele pode. Quando entra nessa transição de 17 para 18 anos, que eles vão pegar a maioridade, eles acham que eles são dono do narizinho deles, né? Aí eles querem fazer exatamente o que eles querem. E é aí que nós temos que estar atentos. Eu vejo aqui muitas pessoas preocupadas com as irmãs, com os irmãos, com os adultos. Pouquíssimas pessoas veem assim com um olho fixo nas nossas crianças, nos nossos adolescentes, no nosso jovem. Então, que nós possamos, assim, ter hoje, essa tarde, esse podcast, uma orientação para que esses jovens, essas crianças tenham um pouco mais de atenção. Então, pega esse link e manda para eles, tá bom? Se inscreva, comente. Ah, precisa de oração? Sabe aquele filho que está entrando na rebeldia? Coloque o nome dele aí, nós vamos orar e Jesus vai entrar nos sonhos dele, porque Jesus tem no meio dele, né? Eu sempre falo para Deus. Às vezes, quando os meus meninos fazem alguma coisinha que eu vejo que não está certo, eu não brigo, eu não vou de frente. Não, eu vou mesmo orar. O Senhor entra lá no quarto, tira o sono dele, fala com ele. E Deus tem feito isso. É uma estratégia que deu muito certo. Deus, ele fala nos sonhos dos nossos filhos. Então, coloca a mão no teu coração, receba essa oração e manda aí para os seus jovens, para as suas crianças, para que o Senhor possa também alcançar o coraçãozinho deles e colocar neles uma fé inabalável. Tá bom? Amém. Pode orar, Miss. Glória a Deus. Deus querido, Pai bendito. Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda a nossa adoração, Senhor, por estarmos aqui nessa tarde, ó Deus querido, cumprindo este propósito nas nossas vidas diante de Ti.
Deus, que em nome de Jesus, onde quer que essa palavra chegar, que esse testemunho chegar, que vidas sejam, Deus querido, tocadas, impactadas, transformadas pelo poder da tua palavra, Deus, porque não somos nós que fazemos, mas o teu Santo Espírito na vida de cada um deles. Deus, em nome de Jesus, alcança cada jovem, cada família aflita, cada mãe, ó Deus querido, em desespero, dá graça, dá sabedoria, ó Deus, reveste de fé, reveste, ó Deus querido, de força em ti, meu Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, nós rejeitamos, Senhor, toda palavra mal proferida, toda inveja, toda malícia, toda obra do inimigo, ó Deus, contra a vida, ó Deus querido, de cada jovem, de cada adolescente, daqueles que vão ouvir esse testemunho, Senhor amado, em nome de Jesus, toca, transforma, liberta, cobre, ó Deus querido, lares agora com teu sangue, dá palavra de ordem, ó Deus querido, envia os teus anjos, Senhor amado, levanta-te, ó Deus, na casa, no lar dessas famílias, ó Pai, em nome de Jesus, abençoa, Deus, também este lugar, a vida da missionária Zilda, ó Deus, cobre ela com teu sangue, honra, ó Deus querido, o trabalho da vida da tua serva, ó Deus querido, capacita cada dia mais e mais, dá graça, dá sabedoria, ó Deus, reveste com teu amor, com teu poder, meu Deus, abençoa todos os seus sonhos, seus projetos, meu Deus amado, em nome de Jesus, Senhor, nós abençoamos, ó Deus querido, diante de ti, para a honra e para a glória do teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória Graças a Deus. Oh, glória. Graças a Deus. Muito Amém. obrigada. Estamos felizes por poder dividir essa história maravilhosa aí para muitas pessoas, né? E muito obrigada à nossa irmã Ana ali, que Jesus continue abençoando a vida dela. Ela vai vir aqui contar o testemunho dela em breve, em nome de Jesus. E nós terminamos esse podcast com o nosso coração assim, bem grandão, sabe? Quase não cabendo aqui dentro. Muita né? alegria. De alegria por mais um trabalho realizado, com muita oração. Nunca é fácil sentar e começar um podcast assim, vamos começar. Não. Sempre tem uma batalha antes, um impedimento antes, porque a vitória vem não é certeira a nossa vitória, né? Com certeza. Certeira. Deus tem feito isso. E hoje foi luta para chegar aqui, né? Deus tem feito isso e Ele tem feito mesmo, porque Ele é mestre em fazer, né? E um pouquinho antes de eu terminar, que eu já estava me esquecendo, eu quero aqui mostrar para todos vocês e agradecer também, né? Claro, a minha irmã que trouxe com muito carinho ali de Brasília, gente, um presentinho para mim. Olha que coisa linda, olha aqui, olha, maravilha. Ai, eu amo xícara, tá? Que Eu bom, amo. que bom que acertamos. Ela colocou aqui, Zilda, zelosa, íntegra, louvável, dedicada, amada do Pai. Olha aqui o acróstico, gente, eu amo isso aqui. Que Deus abençoe o carinho, maravilha. Amo xícaras, né? Todo mundo sabe, meus seguidores sabem. Eu tenho mais de, acho que 30 xícaras. Olha o que a Ana fez, gente, para me colocar esse chaveiro na porta do meu carro novo. Tá chegando. Ô, glória! E Olha vai aqui, chegar, tá em nome de Jesus. E a outra também, olha que maravilha. Resgatando Valores com Zilda Araújo. Muito obrigada, isso aqui, essa dedicatória, essas palavras maravilhosas, eu atributo tudo ao Senhor, porque tudo é por Ele, para Ele e para a glória dele. Eu só obedeço o comando do Eterno, e Ele faz isso, nos recompensa com esses mimos, porque eu mereço. Obrigada de todo o coração a todos vocês que estão conosco aqui no Resgatando Valores. Que o Senhor prospere e abençoe a vida de cada um, a família, cada casa, cada lar. Recebam o meu carinho, o meu abraço, porque enquanto eu confio, Ele faz. Fiquem todos na paz do Senhor e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.